Julgamento do senador Sérgio Moro é suspenso no TSE. Tem o julgamento. Aguardado o resultado por tanta gente. E como é que estamos, hein, Davi Musso, de Curitiba? Boa tarde. Oi, Ronald e Zaidan, tudo certo com vocês? Deve ser retomado somente na próxima terça-feira a sessão de julgamento no TSE em Brasília, que pode resultar na cassação do mandato do senador pelo Paraná, Sérgio Moro, do União Brasil. Durante a manhã de hoje, o ministro e relator do caso, Floriano de Azevedo Marques, fez a leitura do chamado relatório. Essa é a primeira fase das 3 previstas nesse julgamento. Na próxima semana, a sessão recomeça com a sustentação oral do procurador eleitoral e dos advogados, para finalmente a palavra voltar para o relator para que ele possa anunciar o próprio voto. O senador Sérgio Moro é acusado de abuso de poder econômico, uso indevido dos meios de comunicação e lavagem de dinheiro. 2 ações movidas por PT, PV e PCdoB de um lado e PL do outro foram reunidas e são julgadas de forma conjunta. Os partidos alegam que Moro se beneficiou com a exposição e recursos da pré-campanha à presidência da República para em seguida se candidatar ao Senado, um cargo de menor expressão e financiamento, segundo os partidos. Na primeira instância, no TRE do Paraná, o senador foi absolvido das acusações. Caso tenha o mandato cassado, uma eleição suplementar deve ser convocada no estado para a eleição de um outro político para o cargo. Eu volto com vocês. Valeu, Davi. Obrigado. Os tribunais são como o mar, né? Quando você olha assim em cima, parece que é tudo a mesma coisa, parece que não tem movimento. Só que nunca é a mesma coisa em nenhum julgamento, ou às vezes no mesmo julgamento, porque se fôssemos voltar um pouquinho no tempo, já se falava que Sérgio Moro teria perdido o mandato lá no Paraná, e depois a coisa foi mudando a ponto dele ser absolvido. E aí o que interessa mesmo é o julgamento do TSE. E essa carta era marcadíssima de que Sérgio Moro perderia, só que não é mais o mesmo clima lá em Brasília não, Zaidan. Não é mesmo. O Alexandre de Moraes, ele teve de suspender o julgamento porque havia uma sessão no Supremo. O TSE tem sempre 3 ministros do Supremo, inclusive a presidência é sempre de um dos integrantes do Supremo. Então vai ser a Carmen Lúcia, a próxima. E então ele suspendeu, mas disse que terça-feira, se precisar ir até a noite, vai. Ele quer resolver isso na terça-feira. O problema é que você não tem uma situação objetiva. Isso aqui é crime, está tipificado como crime, e o crime foi cometido. A discussão é, foi esse ou não foi esse? Ele que cometeu o crime? Ou então, há atenuantes, há agravantes? Não é o caso. É preciso interpretar se a candidatura à presidência já trazia para o Sérgio Moro e para a sua equipe a previsão de que ele seria candidato ao Senado no Paraná. O Tribunal Regional entendeu que não, por 5-2, entendeu que não. Que ele era realmente, queria ser candidato à presidência. Não deu, e aí ele ainda pensou em ser por São Paulo deputado e acabou sendo candidato ao Senado pelo Paraná e foi eleito. E, portanto, não, na opinião do Tribunal Regional, não ficou configurada uma utilização dolosa de recursos na pré-campanha à presidência para fazer campanha para o Senado. E, claro, havia coisas mais complicadas, né? Se houve caixa 2, se houve pagamento malicioso para escritório de advogados, havia várias questões. E ele foi absolvido em todas elas lá no tribunal. Então é isso que o TSE, com o recurso do PL, que supostamente produziu inclusive uma briga interna, que o Bolsonaro teria pedido para o PL não entrar com recurso, o Valdemar disse que não tinha dinheiro para pagar a multa, uma desculpa meio esquisita, mas também esse atrito não provocou saídas, né? Expulsões, nada Eles disso. Eles se entendem, coisa... que é isso? Rapidamente, se é que houve atrito, né? Se não foi apenas uma exposição ali já planejada. E o PT também foi com seu recurso. E agora eles vão ver esses recursos aí, vão decidir se... Porque é uma opinião, na verdade é uma opinião. É tão subjetivo o negócio. Se a pré-candidatura à presidência deu vantagem na disputa pelo Senado.
E aí entra uma série, tanto que elas foram usadas, nessas argumentações foram usadas lá no Tribunal Regional. Não, ele não precisava disso. Ele já era suficientemente conhecido, ainda mais no Paraná. Não foi a pré-candidatura à presidência que o apresentou ao eleitor. E aí quem votou pela cassação disse, não, mas ele tinha recursos. E aí contra-argumentavam, sim, mas os recursos foram usados, por exemplo, em segurança. Porque ele foi ameaçado de morte, teve aquela descoberta de que queriam matá-lo ou sequestrá-lo. E isso não dá voto. O gasto com segurança não dá voto, só protege o cara. Isso não tem de ser considerado como uso ilícito, ou indevido, ou precipitado de recurso para fazer campanha. Então, no final das contas, cada um vai dar sua opinião a respeito disso. Não é uma coisa objetiva. E aí é como você falou, né? As opiniões, dizem, né? Tem hora que atribuem ao Tancredo, tem hora que atribuem ao Magalhães Pinto. Mas é mais provável que tenha sido o Magalhães, né? Que a política, e nesse caso também, o julgamento no tribunal é como o céu. Uma hora você olha, tá de um jeito, uma hora você olha, tá de outro, né? As nuvens mudam, né? Mudam, fazem formatos completamente distintos.